Filho do homem, para mim a casa de Israel se transformou em escória. O livro de Ezequiel descreve os crimes dos governantes de Jerusalém que provocam injustiça, violência, morte e até a guerra com a Babilônia e a destruição. Como entender, Maria Antônia, a crítica de Ezequiel contra os governantes da nação? Mais uma vez, lembramos que Ezequiel foi formado na escola de Jerusalém. Para ele, a cidade de Jerusalém, cidade santa, juntamente com o templo, era o símbolo da aliança com Javé. Por isso, Jerusalém deveria promover a vida, a justiça e a fraternidade. Porém, a cidade, considerada santa, se tornou lugar de morte e de injustiças, chegando a ser chamada de a cidade sanguinária. E quem eram os responsáveis pelos crimes? Exatamente os governantes que deveriam cuidar do povo. Chefes, oficiais, sacerdotes, profetas, donos de terra. Seus chefes parecem leões que, rugindo, estraçalham suas presas. Devoram as pessoas, pegam toda a riqueza, tudo o que tem valor, e multiplicam o número de viúvas dentro da cidade. Seus sacerdotes violam minha lei e profanam meus santuários. Seus oficiais parecem lobos que estraçalham a presa, fazendo correr sangue e destruindo vidas para se enriquecerem. Então, os governantes, movidos pela cobiça, poder e busca de riquezas, aliaram-se ao Egito e a outras nações vizinhas, acumulando riquezas e contratando forças e equipamentos para a guerra, assumindo certas práticas idolátricas do Egito e de outros aliados. Práticas que promoviam e justificavam a injustiça, a opressão e a violência contra os pobres e sofredores. Esse é o grande mal, chamado de escória ou lixo, que leva a nação à autodestruição. Por isso, Ezequiel critica os governantes e anuncia o dia de Javé, o julgamento, que se manifestará na invasão devastadora do exército babilônico. Um dos grupos criticados por Ezequiel são os profetas. Seus profetas mascaram tudo isso com visões falsas e adivinhações, dizendo: assim diz o Senhor Javé, quando Javé não falou nada. Shig, como entender melhor os conflitos entre os profetas? Na história da monarquia, aparecem vários profetas oficiais que usam sua função para lançar mensagens inventadas a serviço do interesse dos governantes injustos e não do bem-estar do seu povo. No reinado de Sedecias, com seus antecessores, exerce uma política militarista e expansionista para aumentar o domínio dos governantes. Neste contexto, os profetas da corte, como Hananias, em Jeremias 28, pregaram a aliança com o Egito e a guerra contra o Império Babilônico, provocando nova invasão da Babilônia, a destruição de Jerusalém, aumentando ainda mais o sofrimento do povo. O profeta Ezequiel criticou e chamou a esses profetas de estúpidos que inventaram profecias. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. Profetize e diga aos que profetizem conforme seus próprios interesses. Diga-lhes: escutem a palavra de Javé.
Assim diz o Senhor Javé: ai desses profetas estúpidos que inventam profecias, coisas que nunca viram, seguindo seu próprio espírito. Em nome de Javé, os profetas da corte encobriam os problemas de Jerusalém, a cidade cheia de crimes e violência. Sabemos que a atuação dos falsos profetas continua muito séria até hoje. Luiz, comente um pouco sobre os falsos profetas e a nossa profecia hoje. Pois é, Gisele. Em tempos de crise e insegurança, como pandemias, guerras, conflitos entre gerações, desastres naturais, da mudança climática, surgem vozes que desviam o olhar das verdadeiras causas e raízes dos sofrimentos. Esses são os falsos profetas. Eles fazem as pessoas fragilizadas acreditarem que questões morais, culturais, ideológicas são as causas da insegurança no trabalho, do risco de desemprego, dos salários insuficientes para viver, do aumento de consumo de remédios, drogas, do número de pessoas com câncer, ansiedades, intolerâncias alimentares, pânicos, estresse, tantas outras coisas, dores corpóreas e psíquicas, que hoje está generalizado entre a nossa população. Mas esses falsos profetas não falam do corte de direitos trabalhistas, não falam que o Brasil é o campeão mundial de uso de agrotóxicos que contaminam alimentos e água da exploração, e também da exploração que avança sobre reservas ambientais, terras indígenas, quilombolas, e que somos levados a um estilo de vida cada vez mais egoísta, preconceituoso, intolerante, que destrói as culturas e modos de vida tradicionais. Não falam também que seguimos um modelo de desenvolvimento adoecedor e suicida. O pior é que muitos desses falsos profetas falam em nome de Deus, usam a Bíblia, pregam nas igrejas. Que Deus é esse que se escandaliza mais com o amor entre duas pessoas do mesmo sexo do que com a morte de quase 1 milhão de pessoas na pandemia? Que Deus é esse que apoia o armamento da população, que não se importa com a fome das pessoas na rua, com o feminicídio, o genocídio de jovens, pobres, negros nas periferias? Precisamos perceber que quando nos afastamos da luta pela promoção da solidariedade, da justiça, das lutas para diminuir as pecaminosas desigualdades sociais que existem em nossa sociedade, na verdade estamos nos afastando de Jesus de Nazaré. Quem são esses falsos profetas de hoje? Qual é o rosto de Deus que nós comunicamos para as pessoas que estão ao nosso redor? O que é que nós sabemos sobre Jesus de Nazaré? Como é que nós e nossas comunidades colaboramos para a construção de uma sociedade da verdade, da justiça e da paz?